Tá bom. Eu vou fechar o microfone, só para não dar microfonia. Eu direcionei um pouquinho aqui, que eu acho que é bom a gente, enquanto está falando, ver, né, o pessoal aqui. Aí um pouquinho tu consegue enxergar. Fica à vontade, tá? Boa palestra. Obrigada. Então, vamos falar hoje um pouquinho sobre a paciência, sobre a calma, segundo o Espiritismo. E aí, no encerramento, eu faço a leitura do Evangelho sobre o tema, né, que é sobre a paciência. Então, no Espiritismo, a calma, a paciência, são virtudes essenciais para o aperfeiçoamento moral e também espiritual do indivíduo. Algumas características da paciência: controle emocional, a capacidade de manter um equilíbrio emocional diante das situações indesejadas, sem perder a calma e a sanidade. Então, o controle emocional no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, perceber o que está se passando com o nosso espírito no ímpeto de uma resposta. E esse controle emocional ele pode estar equilibrado diante de uma paciência, como a gente então pode usar de uma energia de uma forma negativa, e aí nós perdemos a paciência. Uma tolerância a suportar as dificuldades, aprender a tolerar as experiências que estão contrariando aquilo que nós programamos. Então, tolerar, suportar as dificuldades que aparecem no dia a dia. A confiança em Deus, ela nos traz paciência e entendimento. Se nós confiamos em Deus, de que nada é por acaso, de que tudo em nossas vidas estamos sendo assistidos, essa confiança deve trazer para nós a paciência, a resignação, a aceitação. A resignação não é passividade, mas aceitar as dificuldades como oportunidade de crescimento espiritual. Quando nós dizemos assim, vamos fazer uma escada com as pedras que nós encontrarmos no caminho. Então, isso é uma resignação, é aceitação, é uma forma da gente desenvolver a paciência. A resiliência é a habilidade de transformar os nossos desafios, transformar os nossos sofrimentos em aprendizado e progresso, e se adaptar com esses transtornos, com esses desafios, com esses sofrimentos que chegam na nossa vida, sem perder a fé e a esperança. Então, a resiliência ela é uma característica de quem é paciente. Desenvolver esse sentimento de desafio, de aprendizado, de progresso, mesmo nos momentos de dor. Aperfeiçoamento também é uma característica, é a prática da paciência, da calma, é um exercício contínuo de nosso autocontrole, da nossa autoeducação. Então, no aperfeiçoamento, às vezes uma crítica, às vezes uma calúnia que chega. E se nós temos desenvolvido o autoaperfeiçoamento, essa resignação, essa resiliência, nós paramos antes de agir, ao invés de responder no momento. E isso é calma, isso é paciência. E como desenvolver a calma e a paciência? Com a vigilância dos nossos pensamentos. Aquela revisãozinha que Santo Agostinho nos convida do final do dia, de ver como que nós agimos durante esse processo. Essa oportunidade, essa página do livro da nossa vida que nós grafamos hoje. E aí nós vamos buscar essa vigilância em si mesmo. O autogoverno, buscar a disciplina, para não se deixar levar por os impulsos ou pelo desânimo. Porque quando nós não agimos com violência, nem
deixamos de ter paciência, nós estamos pacientes. Mas essa paciência, ela é uma paciência que silencia, que é o chamado engolir, né? O sapo. E ela se transforma em tristeza quando nós envolvemos toda a água que existe em nosso corpo com a energia da tristeza, das coisas que nós, a princípio, não podemos mudar. Nós estamos dando um comando em nossas células do nosso corpo de que nós estamos desistindo. E essa tristeza, ela impregna em nossas células e elas começam, então, a trabalhar para que a gente desintegre rápido. E as nossas células adoecem. E essa doença das nossas células causa no corpo espiritual o que nós chamamos de infecções fluídicas pelo pensamento doentio, da tristeza, do desânimo, da desistência. Isso não é paciência. Isso é autodestruição. Então, nesse conhecimento, nessa vigilância sobre nós mesmos, se em algum momento chegar a acontecer isso, por uma perda de alguém que a gente ame, por uma tristeza da forma em que as pessoas estão nos julgando, estão criando ao nosso respeito, estão nos policiando a nossa integridade física, espiritual, mental, através de desconfiança, né? De injúrias, de calúnias. Então, nós temos que, através da paciência, da confiança em Deus e da fé, parar e dar um stop, né? Parar de vez. E analisar a nossa conduta em relação a todos os seres vivos que habitam em nós, do qual nós, como seres filhos de Deus, somos dados como responsáveis por essas vidas que são as que habitam em nosso corpo físico. Para cada célula nossa, existem 9 serezinhos, germes e bactérias que são seres vivos. Nós somos um agregado físico de milhares e milhares de vidas. E se nós estamos dando um comando de destruição para esses seres, para desintegrar o nosso corpo físico, para que a gente se liberte, a doença ela vem muitas vezes de uma forma agressiva. E quando nós percebemos, nós temos que recomeçar essa positividade, buscar em Deus as forças, na espiritualidade, para reagir. Então, é muito interessante que nessa paciência da nossa vida moral, nós nunca deixemos se transformar em dor, porque a dor, ela é uma bênção que Deus nos concede para avisar que nós estamos nos autodestruindo através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas palavras. A doença é um convite a olhar para dentro de nós, perceber a dávida que Deus nos concede, que ele diz assim, cuidar do corpo e do espírito. Porque se nós não cuidarmos do nosso corpo, se nós não cuidarmos do nosso pensamento, nós então vamos sofrer. Então, mais uma característica da paciência é o autogoverno. A buscar o autogoverno é a disciplinar, é a disciplina para não se deixar levar por impulsos ou por desânimo. A autodisciplina é não se levar pelo impulso da agressão, da impaciência e também para não se deixar desanimar, entristecer. A tristeza, ela atinge os principais órgãos que lidam com o sangue. O pulmão,
o fígado e os rins. E o coração. Porque a angústia, ela para aqui. Ela bloqueia o nosso chakra cardíaco. Nós temos 3 chakras principais para cima e 3 para baixo. O coração está no meio. Os de cima são ligados à espiritualidade. Os chakras de baixo são ligados ao nosso corpo físico. E o coração, ele é o que mantém físico e espiritual. Então, autogoverno. E aí a empatia. Colocar-se no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, isso facilita a nossa compreensão. E também o perdão. Quando nós pensamos que temos uma vida só, não tem tanta significância, mas quando nós pensamos que nós temos muitas vidas e que o erro que as pessoas estão cometendo hoje, ou que os acontecimentos que estão ocorrendo hoje em relação a outras pessoas, também acontecem conosco. Que cada um vai se doar de conformidade com aquilo que ele tem para doar. E com essa compreensão, nós vamos poder perdoar aqueles que ainda têm um talento, se você já tem 2, e assim por diante. Então, colocar-se no lugar dos outros facilita a compreensão. Entender que, às vezes, as pessoas não conseguem ser diferentes. Que, às vezes, elas não têm o autocontrole como nós não temos autocontrole. Porque nós podemos ser as pessoas mais pacientes desse mundo, mas em algum momento nós podemos ser sim agressivos, podemos sim perder o nosso equilíbrio. Então, acalmando a raiva e a vingança, isso é empatia. Acalmar a raiva em nós, porque a primeira pessoa atingida por essa brasa de fogo somos nós. A raiva, o sentimento de vingança são 2 sentimentos que é como ter uma brasa na mão. O ferimento é nosso. Porque nós recebemos de Deus a energia pura, transformamos em flecha e jogamos para fora. E essa energia, ela capta as setas iguais e retorna para nós. Somatizando, então, em nós essa destruição que nós arremessamos nos outros. É por isso que a raiva, o desequilíbrio psíquico é o que mais leva à loucura. É o que mais leva ao crime e ao sofrimento. Então, trabalho e esforço, serenidade, não surge de forma mágica, mas sim através de trabalho árduo e contínuo na paciência e em ação. Todos os esforços, todos os trabalhos que nós fazemos, relacionando aos nossos semelhantes, eles requerem essa paciência de conhecimento, de autoburilamento, a nossa busca da nossa autotransformação. E ao cultivar, então, observando a natureza, a própria natureza, ela ensina que tudo tem o seu tempo. Há tempo de pôr a semente na escuridão da cova. Há o tempo de plantar, o tempo de germinar, de crescer, de florir e de dar frutos. Todo progresso é gradual. Todo desenvolvimento do bem em nós, das virtudes em nós, também é gradual. O desenvolvimento da paciência de olhar de fora, ao invés de entrar no fogo, de pôr lenha na fogueira, de observar e perguntar assim, será que eu já não fiz igual? Quantas vezes eu já não fui assim? Né? Ou eu ainda não tenho o equilíbrio necessário. De se responsabilizar pelas atitudes.
Porque é fácil para nós ser bacana com as pessoas lá fora. No trabalho, na casa espírita, na comunidade, na sociedade. É fácil, porque a gente está por algumas horas, geralmente a serviço, né? Ou então, por disposição, por alegria de estar junto. Mas é difícil manter com aquelas pessoas que mais necessitam da nossa paz, da nossa paciência, que são aqueles que convivem conosco diariamente. E geralmente aqueles que mais nos amam é os que mais nós atingimos com nossa agressividade, com a nossa intemperança, com a nossa falta de paciência. Porque nós damos a paciência ao extremo lá fora. Mas às vezes não temos a paciência de silenciar e olhar aquele que está conosco. E simplesmente porque nos amam e vão nos perdoar. Só que isso também nos adoece. Adoece quem agride e adoece quem recebe a agressão. E a paciência é justamente a calma, a serenidade, a paz. O silêncio é o maior instrumento da paz. E como dizia algum sábio, quando não tiver nada de bom para falar, por favor, silencie. Porque depois que você arremessa uma palavra, depois que você, às vezes, numa brincadeira, né, que fere, você não consegue mais retirar. Por mais que você esteja brincando, por mais que não seja aquilo que você gostaria de falar, né, já feriu alguém. Então, ao cultivar a calma, a paciência, aquele que busca ser cristão, que busca ser espírita, espiritualizado, ao cultivar a calma e a paciência, se fortalece, se aprimora, a sua vida emocional e espiritual e se aproxima do ideal de paz, de sabedoria, que é o que foi deixado por Jesus. Então, essas são as características para que nós desenvolvamos em nós a paciência, controle emocional, tolerância, confiança em Deus, resignação, resiliência, autoaperfeiçoamento, vigilância de si mesmo, empatia e observar a natureza. Levemos nosso pensamento a Deus e a Jesus. Para a mensagem, então, da noite, a paciência. A dor, meus irmãos, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor do mundo vos marcou para a glória dos céus. Sejam pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola, dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritosa. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, porque eles estão dando o que eles têm para o momento. Quando eles tiverem mais, eles darão mais, assim como nós. Quando alguém desencarna, você faz às vezes um balanço, puxa, essa pessoa tinha tantos defeitos, mas ela tinha tanto amor, tantas qualidades, e parece que quando morre, como diz assim, vira santo, porque a gente não quer mais lembrar os defeitos que tinham nossos pais.
nossos irmãos, nossos companheiros de caminhada. Nós queremos lembrar os momentos bons que tivemos, temos saudades. E essas pessoas, elas vão embora, elas podem dizer para nós assim: olha, se eu não fui um bom pai, se eu não fui uma boa mãe, se eu não fui um bom irmão, é porque aquele momento em que você conviveu comigo, aquela fase, era o que eu tinha para dar. Eu não tinha mais que isso. Então me perdoa, porque nós vamos nos encontrar ali na frente. E eu vou aprender a ser melhor. Como filho pródigo, eu vou pedir ao Pai, e Ele me enviará outras vezes para o aprendizado. É assim que nós temos que viver com as pessoas que estão vivas, entendendo com paciência e amando como são. E muitas vezes as pessoas são infelizes porque querem ser amadas. A quem tem amor, mais se dará. Aquele que quer ser amado, ame. Aquele que quer ser respeitado, respeite. A vida é difícil, meus irmãos, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas. Não são outras tantas picadas de alfinetes que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações, nas compensações que, por outro lado, recebemos, se nós analisarmos todos os que nos ajudaram desde que nós chegamos à vida, desde o momento em que nos tiraram de um útero, quem nos ensinou a caminhar, quem nos ensinou a falar, quem nos amparou na escola, no caminho da vida, nos hospitais, nas farmácias onde chegamos, em todos os lugares, o quanto nós temos recebidos, havemos de reconhecer que são bênçãos muito mais numerosas do que dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte, sempre a reclamar. Reclamar é exigir que aconteça de novo. Agradecer, a gratidão, é dizer que o que tem ganhado está bom, e isso o universo diz: então está bom que você está recebendo, eu vou te dar mais. Então é muito melhor olhar para o céu do que olhar com a fronte curvada para a terra. Diz ainda o Espírito Protetor: coragem, amigos. Todos vocês têm no Cristo o vosso modelo. E vejam como ele demonstrou o amor por nós, descendo dos mundos superiores para o mundo físico, numa época primitiva, passando o Calvário para aparecer entre portas fechadas em espírito e dizer para nós: vocês não morrem, então cuide-se. Anotem nas páginas dos seus dias a força, a coragem. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mas sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vocês tendes de espiar os vossos passados, o vosso passado, as vossas vidas anteriores, e de vos fortalecer para o futuro que vem. Sede, pois, pacientes, sejam cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito protetor. Encerro, então, o Evangelho, agradecendo a todos vocês e desejando que possam utilizar das energias do Cristo para se revitalizar e que possam
olhar de uma forma de compaixão, de paciência, para as pessoas que vocês ainda não podem mudar. Nós chegamos bem sozinhos à Terra, sem trazer absolutamente nada, e retornaremos sozinhos. E no final das contas, é entre nós e Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Que os Espíritos Consoladores tragam a todos vocês a paz, a saúde e a luz. Que assim seja. Que assim Uma boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Obrigada, Fátima. Obrigadão, Até tá? mais. Coração. Boa noite. Boa noite.